precisa terminar esse capítulo, tá? Então, nossa aula foi dividida em 3 partes, porque realmente é um capítulo com muitos conceitos e conceitos bem complicados. Alguns conceitos de física, tá? Então, por isso eu tive que dividir essa aula em 3, tá bom? Então, agora a gente vai para a nossa parte 3, ok? Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Espero que esse recurso aqui seja melhor para a gente poder visualizar. Que agora eu consigo projetar aqui o slide e vocês vão me acompanhando, certo? Só tem um probleminha do áudio que vocês vão precisar colocar um pouquinho mais alto aí o volume. Vamos lá, parte 3. Ok? Lembrando que nas aulas anteriores eu tinha passado para vocês fazer um exercício, né, que já está no livro didático, e vocês deveriam responder para mim. Então agora eu vou corrigir com vocês esse exercício e a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo, tá bom? Certo? Vamos lá. Começando. A gente tem então aqui atividade 1. Era uma atividade assim, complexa porque a gente vai ter uns cálculos aí para fazer. Imagine que um guindaste que possui duas roldanas móveis é utilizado para levantar uma caixa de peso de 500 mil. Esse é o peso dela. Ok? A gente já sabe que tem 2 roldanas. Qual será a força exercida por esse guindaste para levantar a caixa? Agora, aí vem a situação 2. Foi adicionado mais uma roldana. E qual vai ser a força da segunda situação? Para a gente começar, a gente vai usar essa fórmula aqui. Essa fórmula que é F é igual a P, que é o peso, dividido por 2 elevado a N. N é o número de roldanas que vai estar ali. Então vamos começar na situação 1. Olha lá. A gente sabe que nós temos 500 de peso, certo? Quantas roldanas a gente vai ter? Eu vou acrescentar aqui no lugar do N, certo? Então esse 2 aqui, ela já é padrão, não mexe. Mas eu vou acrescentar e vou elevar a 2. Quanto que é 2 elevado a 2? É a mesma coisa que 2 vezes ele mesmo. 2 vezes 2 é o quê? 4. Então 500 dividido por 4 vai dar quanto? 125 newtons, certo? Essa é a resposta. Vamos para a situação 2. A gente usa a mesma fórmula. 500 dividido por 2, porque o 2 é o padrão aqui, ó, elevado a quanto? Lembra que adicionou mais uma roldana? Então agora vai ser o quê? Elevado a 3. Então agora que foi elevado a 3, a gente vai fazer 2 vezes 2 vezes 2. Então é 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. Certo? Então 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 é 8. Então 500 dividido por 8, qual que é o nosso resultado? 62,5 newtons. Então na primeira situação vai precisar usar 125 newtons de força. E na segunda situação vai precisar usar 62,5. O que a gente percebe? Que adicionar mais uma roldana vai fazer com que menos força seja exercida. Ou seja, fica mais leve e mais fácil de trabalhar. Entendeu? Olha lá. Identifique os tipos de alavancas. Olha aí. Nós temos essa daqui da gangorra e essa para abrir uma garrafa. Que alavanca das que eu expliquei vai ser utilizado para a gangorra? Olha lá. Para a gangorra é uma alavanca interfixa, porque o ponto de apoio está no meio, força potente, força resistente. Aqui o caso do abridor de garrafas, qual que ela é? Interresistente, certo? A próxima, pinça. Qual foi a resposta que vocês colocaram? Na pinça, ó, interpotente, porque o apoio está de cá, a resistente está de cá e a potência, que é a força que eu exerço, está aqui no meio. E a carroça? Qual que é a força que a gente vai usar aqui? Também vai ser interresistente, certo? Espero que vocês tenham conseguido acertar
afirmativas aí. Essa daqui, eu tinha pedido para vocês listarem situações cotidianas que a gente usa uma máquina para facilitar. Certo? Olha aí no seu cotidiano, quantas máquinas. Só você olhar para sua cozinha, o tanto de eletrodoméstico que tem. E materiais, não é? O que você entende por máquinas? Já expliquei isso. Cite 3 exemplos. E quais são vantagens e desvantagens da máquina para o nosso cotidiano? Essas são respostas pessoais. São respostas que eu poderia, perguntas que eu poderia colocar na prova e ver o seu nível de raciocínio. Então, essa daí vai ficar com vocês para dar uma pensada, dar uma refletida, ok? Vamos começar agora um assunto novo, na sequência do livro, um assunto de engrenagem ou roda dentada. O que é uma engrenagem? Engrenagem, ela transmite o movimento através de rodas cheias de dentinhos, que pode ser aos pares ou não, e está ligadas a um eixo. Então fica aqui, ó, um eixo, e essa engrenagem ela roda, certo? Olha lá, aquele ali é de bicicleta, certo? Para poder mudar as marchas da bicicleta. O que é a cremalheira? É uma engrenagem que transforma o movimento de rotação em algo reto. É algo que você talvez tenha lá no seu portão eletrônico. Está vendo a engrenagem aqui? E aqui agora nós temos, certo? Essa base. Então vai fazer com que a engrenagem faça algo reto, esse movimento. Ok? Nós temos engrenagens em andaimes também. Plano inclinado. Já é outro conceito que a gente vai ver aí. O que é um plano inclinado? É uma superfície plana que os pontos de início e fim encontram-se em alturas diferentes, ou seja, não é plano, mas é um plano inclinado. Ele não vai estar aqui assim, ele vai estar inclinado. Uma rampa, por exemplo, é um exemplo. Uma cunha, o que é uma cunha? Que as pessoas usam para poder, às vezes, aumentar aqui para fazer, por exemplo, colocar um cabo de enxada, a gente usa uma cunha e bate lá para poder ficar firme aquilo ali. Um parafuso é um plano inclinado, certo? A rampa. O plano inclinado ele facilita o trabalho de elevar, mas ele não diminui o trabalho exercido pela pessoa. Olha essa informação aqui, ó. O trabalho necessário para subir uma rampa é o mesmo, independente do comprimento da rampa. Ou seja, se a rampa for muito inclinada ou se a rampa for mais alongada, o trabalho vai ser basicamente o mesmo, certo? Se a gente aumentar a distância, por exemplo, vai ser bem mais comprida essa rampa, vai diminuir a força, mas a energia vai ser a mesma. Olha aqui, observa comigo. Olha aqui no mouse. Para esse caboquinho aqui, ó, faz de conta que o mouse é uma pessoinha. Subir até lá em cima, ele vai gastar a mesma quantidade de energia. A força vai ser maior, porque ele vai ter que fazer muita força na perna, não é? Mas a energia vai ser a mesma. Agora, se ela fosse, tá vendo que ela é muito mais longo o caminho? Diminui um pouco a força, mas a energia é a mesma. Olha lá o parafuso. Ele tem planos inclinados, só que em forma de espiral. E as cunhas. Os dois planos inclinados ali aplicam força dos dois lados, como a gente vai ver em machado e faca. Elas são exemplos de cunhas, ok? Máquinas modernas e complexas é uma combinação dos vários tipos de máquinas simples. Um liquidificador, o computador, a batedeira, uma máquina de costura, todos esses eletrodomésticos que a gente tem aqui, eles são conjuntos dessas maquinárias envolvidas para te dar um produto final. Então, elas são, por isso, máquinas modernas e complexas. E a gente vai ver que existe outros tipos aí de maquinários, certo? Não acabou. A aula de hoje vai ser um pouquinho assim, pesada e eu vou tentar agilizar o máximo possível para você, tá bom? A relação das máquinas com a revolução. Esse aqui
não precisa copiar, tá? Isso que eu estou passando agora. Nesse slide aqui, ó, as máquinas fizeram revolução. As outras eu preciso que vocês anotem. Mas esse aí, ó, não precisa copiar, tá bom? A campainha enchendo o saco. Então, olha só, vamos lá. Desde que o ser humano deixou de ser nômade, ele passou a ser um ser que tem uma residência, passou a ser um ser sedentário, as pessoas utilizaram máquinas para poder facilitar o processo de agricultura. Eles usavam máquinas simples. Então, isso faz parte da humanidade. A ciência que veio da humanidade desde os primórdios. E aí agora a gente vai entrar no conceito de máquinas térmicas. Ok? Pessoal, dá uma respirada, dá uma relaxada aí agora, porque a gente vai entrar em um outro conceito, certo? E esse conceito é bem polêmico, tá bom? Então vai lá tomar uma aguinha, se quiser dar uma pausa no vídeo, ok? Vamos lá então. Agora a gente vai ver aqui sobre máquinas térmicas. Essa daqui eu gostaria que vocês anotassem, porque eu fiz um resumão, tá? Fiz um resumão do que está aí no seu livro. No seu livro tem mais ou menos 2 páginas falando disso e eu tentei resumir. Então, por isso é interessante vocês registrarem. O histórico de máquinas térmicas. Primeiro começou com um cara, um físico francês, chamado Denis Papin. Ele foi o inventor de máquina térmica, ou seja, usar temperatura para fazer máquina e para facilitar o processo humano. Depois veio Thomas Savery, que era um engenheiro militar inglês, e ele criou a primeira máquina a vapor, utilizando a aguinha, utilizando temperatura e fazia algo movimentar. Só que não teve muito sucesso, porque ela não fazia um processo de facilitar tão eficiente, certo? Então, por isso, ele não recebeu muito nome para isso. Aí veio Thomas Newcomen, que foi um inglês, criou uma máquina a vapor mais eficiente, porém ainda não tão top. Até que apareceu James Watt, certo? Esse nome aí vocês já devem ter ouvido falar, se não vão ouvir muito ainda. Quantos watts ou quantos watts que tem determinado máquina ou eletricidade ou de calor, tudo mais. Uma unidade de medida física, por exemplo. Perdão aí pelos conceitos, tá? É porque vocês vão ver isso mais a fundo na física, tá? Ele ficou muito famoso. Ele aprimorou a máquina de Thomas Newcomen e agora tem uma máquina eficaz e que gera muitos rendimentos. Agora vamos pensar. Temos uma máquina que gera rendimento pra caramba, que produz muito. O que isso afetou a nível econômico? A nível econômico, propiciou um crescimento avassalador do capitalismo. Então, com isso, a gente vai ter produção em larga escala, moendo 12 aí a produção. Ao mesmo tempo, muita gente que fazia um serviço que essa máquina faz ficou desempregado. Em compensação, pessoas que operavam essas máquinas ficaram sobrecarregados. Por quê? Porque essa máquina precisa de alguém operando. E aí a gente vê aquela questão do filme de Charles Chaplin do Tempos Modernos. É uma crítica social. Vamos lá que eu vou te explicar rapidinho como que é a máquina. Olha lá. A gente tem uma fonte quente, certo? Vai levar a temperatura lá no 12. Essa fonte quente é o Q1, que é o calor recebido, é o que faz o movimento da máquina. E com esse movimento, a máquina realiza um trabalho, ok? Porém, é preciso ter uma fonte fria. Essa fonte fria vai ser o calor cedido, ou seja, é a perca de calor. Então, é uma energia que vai se perder. Isso tem a ver com as leis ali de termodinâmica, né, da física. Então, resumindo, entra calor aqui, entra calor, movimenta e calor se perde. Entra calor, movimenta, calor se perde. Ou seja, ela não é 100% eficaz, porque parte desse calor vai se perder. Certo? Ok? Vamos avançar aqui. A gente vai falar rapidão do conceito de calorimetria,
Vocês vão anotar isso também. Para falar de calorimetria, precisa saber o que é calor. Calor é a energia transferida de um lugar para outro. Então, por exemplo, você pegar em uma panela muito quente, você vai receber o calor dessa panela no seu dedo e você vai ser afetado porque é muito calor para as suas células da sua pele, entendeu? Certo? E tem a transferência de calor para outro. Isso a gente vai entender pelo conceito. Tem outra coisa que muita gente fala. Ah, eu tô com frio. Aí o outro fala, não, frio é psicológico. Psicológico por quê? Para física, não existe frio. O frio é a ausência de calor. Entendeu? Então, se você pegar em uma pedra de gelo, você não vai sentir frio. Mas simplesmente porque nessa pedra de gelo não tem calor. Por isso, a gente deu para isso o nome de frio. Certo? Os diferentes materiais, eles não têm calor, mas uma energia interna. Então, quando você pegar em um ferro de passar e você está sentindo o calor, não é porque ele emite calor, mas pela energia interna dele. Ao absorver ou ceder calor de determinada fonte, a energia interna do material irá aumentar ou diminuir respectivamente. Então, quando eu ligar o meu ferro na tomada, a energia interna vai aumentar e se eu encostar lá, eu vou ver esse calor, certo? Ao mesmo tempo, se eu deixar ali perto de um forno que está com muito calor emitindo uma garrafinha de água ali perto, não lá dentro, senão derrete. Vocês vão perceber que depois essa água não vai estar mais em temperatura ambiente. Por quê? Porque ela recebeu calor de outra fonte que estava dando pela sua energia interna e foi tão grande que aqueceu aquele outro material, certo? E a gente tem um conceito de equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico é quando a gente tem aqui, ó, dois corpos com temperaturas iniciais diferentes, ao longo do tempo eles vão se igualar em suas temperaturas finais. A gente vê aí, ó, T1 laranja, T1, T2 azul. T1 com T2 ficou próximo. Ao longo do tempo, essas temperaturas tendem a se igualar, certo? Já estamos terminando. Para finalizar, a gente vai falar aí, ó, rapidinho de motor a combustão. Quem fez o motor de combustão? Um alemão chamado Nikolaus August Otto, tá? O que ele fez nesse motor de combustão? Ele falava assim, que a partir da experiência dele, né, esse motor tem uma válvula de admissão e uma válvula de escape. Ok? Então, aí a gente vê descendo ali, ó, esse pistão, a válvula de admissão ali recebeu, não é, essa fonte, desceu, e agora ela movimenta. Depois da admissão, entra na compressão. Vocês viram que ela movimentou para outro sentido? E tá vendo que está uma setinha subindo? E depois que ela subiu, gerou lá em cima uma explosão. E depois dessa explosão, dessa combustão, aí ele desce e aí parte dessa energia sai pelo escapamento. É assim que funciona o motor de um automóvel. Olha lá o conceito aqui, ó. O que é admissão? A câmara de combustão se expande. E quando ela se expande, entra ar e o combustível, claro, entra a gasolina ou álcool, certo? Compressão altera o volume ali da câmara e aí ele vai comprimir essa mistura gasosa, ou seja, a mistura do combustível com o gásinho que entrou, o arzinho. Comprime. Depois é liberada uma faísca aqui, porque ali nós temos uma vela, certo? A vela que vai fazer a faísca. Por isso, quando fala, queimou a vela do carro, aí o carro fica dando trabalho e rateando para não funcionar. Então, gera a combustão dessa mistura, aumenta a pressão, e aí, novamente, a câmara de combustão vai fazer uma rotação ali no motor. E aí, depois a gente tem um escape. Os gases formados na combustão são expelidos, certo? E aí, depois, a válvula para entrada de ar e combustível se abre e reinicia o processo, que é um ciclo, certo? E aí, disso vai por escapamento e vai sair aquela fumacinha, ok?
Eu sei que é complexo isso daí. Eu também acho que é bem difícil para a gente entender. Então, se você não tiver compreendido, volta o vídeo um pouquinho. Leia lá no seu livro que está bem descrito, tá? Aqui eu não vou cobrar isso a fundo nas avaliações, mas eu preciso explicar para vocês porque faz parte do nosso roteiro aí de estudo, ok? Certo? E para finalizar, máquina elétrica, que está aqui. Só um comentário que o livro trouxe sobre os motores movidos a eletricidade. Quais são as vantagens? Ele não vai gerar poluentes, ou seja, ela é mais sustentável, ok? Ela vai ter menos poluentes pelos gases que vão ser emitidos e vai ter muito mais eficiência. Quem dera isso aqui chegasse no Brasil, não é? Enfim, mas decisões como essa são decisões políticas, não é? E será que os políticos têm interesse nisso? É algo a se pensar. Ok, gente? Então, por hoje, é só. Graças a Deus. Até nossa próxima videoaula. Ok? E aí eu quero passar para vocês, eu vou mandar escrito lá. Vocês vão desenvolver para mim as atividades finais do livro. E acabou o conteúdo do nosso primeiro livro, certo? De ciências. Vocês vão fazer atividade da página 317, certo? Essa daqui, ó, atividade final do capítulo, e vocês vão completar com esse quadro síntese aqui, ok? Então vou mandar escrito bonitinho lá no GR8, acompanhem nossas aulas, ok? Dê o melhor de vocês, registra tudo ali no caderno de uma forma resumidinha, legal. Eu sei que às vezes é muito conteúdo e tal, mas você vai dar uma compactada. Eu conto com você para isso. Beleza? Ok? Até mais, gente. Obrigado.